Sejam bem-vindos ao meu canal. A ideia hoje é a gente falar sobre a lei de Gauss. E eu estou fazendo esse vídeo introdutório aqui exatamente para poder, antes da gente começar com aquele rigor matemático, ter uma ideia do que de fato vem a ser a lei de Gauss. Então a lei de Gauss basicamente é uma lei que relaciona o fluxo do campo elétrico com a carga que é envolta a minha superfície gaussiana. Então eu tenho uma superfície, eu tenho dentro dessa superfície fechada uma quantidade de carga, e o que eu consigo mostrar matematicamente é que o fluxo de campo elétrico por essa superfície gaussiana ela é igual ou proporcional à carga interna a essa superfície. Então basta eu olhar o fluxo que eu consigo inferir qual é a carga interna dessa superfície. Mesmo que eu não consiga enxergar, não consiga mensurar, só o fluxo ele me dá toda a informação da carga interna à superfície. Como a gente vai ver, essa é uma ferramenta extremamente útil tanto para calcular o fluxo quanto para calcular o campo elétrico, dado aí algumas simetrias especiais. Então é isso que a gente vai fazer no decorrer desse capítulo, apresentar o que a gente chama de lei de Gauss. Então vamos lá, sejam bem-vindos e mão à obra. Então a gente começa agora a seção 23.4, onde a gente trata então a famosa lei de Gauss. Então, basicamente, a lei de Gauss é uma lei que foi descoberta pelo Carl Friedrich Gauss, e ela relaciona o fluxo total φ de um campo elétrico através de uma superfície fechada, que a gente chama de superfície gaussiana, à carga total que é envolvida por essa superfície gaussiana. Então vamos tentar deixar isso um pouco mais claro. Imagina o seguinte exemplo. Imagina que você tem uma casa e dentro dessa casa tem um certo número de pessoas. Então você está olhando de fora da casa e você pode, de alguma maneira, usando alguns equipamentos tecnológicos que fazem uso da física, etc., determinar quantas pessoas estão dentro da casa, por exemplo, analisando o som, analisando a radiação infravermelho, para que a temperatura, etc., você consegue, de alguma maneira, determinar, então, o número de pessoas que estão dentro da casa, sem você, de fato, precisar abrir a porta, entrar e contar as pessoas. Isso é, de certa maneira, factível. Você consegue fazer isso. A lei de Gauss ela vai na mesma linha. Você tem agora uma superfície gaussiana, que é um balão, você pode pensar assim, que é geralmente aqui, nos nossos primeiros exemplos, um balão vazio, no vácuo, Então dentro desse balão eu tenho aí um vácuo, e eu analiso o fluxo do campo elétrico através dessa superfície. Então eu vou lá, calculo, fazendo aquele nosso procedimento, lembre-se, nós picávamos a superfície em pedacinhos, calculava o fluxo, que é nada mais, nada menos do que a integral de E produto escalar com dA. E se eu tiver esse fluxo, se eu souber calcular esse fluxo, o que a lei de Gauss me diz automaticamente é qual é a carga interna a essa superfície. Eu tenho como resposta a carga interna. Dado o fluxo, eu consigo calcular qual a carga interna a essa superfície. Então, dado um φ que é igual à integral de EdA, a carga interna à superfície gaussiana ela é bem definida. É isso que a lei de Gauss nos diz. Então, agora, de uma forma mais rigorosa, o que a gente tem, então, é que o fluxo ele é igual, então, a carga envolta dividido por ε0, onde 1 sobre ε0 é a constante de proporcionalidade entre o fluxo e a carga que é interna dessa superfície. ε0 aqui é a permissividade elétrica do vácuo. O ε0 a gente vai falar um pouco mais para frente no decorrer desse curso, mas basicamente ele dá uma ideia de quão fácil é você separar as cargas positivas e negativas dado um campo. Então ele rege, dependendo do material que essas cargas estão presentes, a facilidade ou não de você polarizar essas cargas, dado a presença de um campo elétrico, varia dependendo da permissividade. No vácuo existe uma permissividade que é dado por essa constante ε0. Então o fluxo ele é proporcional à carga envolta pela superfície gaussiana. Se a gente usar a definição do fluxo, que é o que está aqui, a gente pode então escrever a lei de Gauss como sendo a integral de E escalar dA, que é o fluxo, ela é igual à carga envolta dividido por ε0. É isso aqui que é conhecido como lei de Gauss. Note que aqui a constante de proporcionalidade é 1 sobre ε0, isso porque a gente está considerando que essa superfície gaussiana ela está no vácuo.
Se a gente considerar alguns materiais para, por exemplo, calcular esse fluxo e, consequentemente, a carga, como, por exemplo, um óleo, então você tem uma permissividade diferente e o que muda na lei de Gauss é, basicamente, trocar esse ε0 pelo epsilon, que é a permissividade elétrica no material, por exemplo, um óleo ou mesmo num vidro, por exemplo. Bom, alguns aspectos aqui precisam ser enfatizados. Como a gente pode observar da própria definição, o sinal da carga ela já define o sinal do fluxo. Se a carga envolta é uma carga positiva, o fluxo é um fluxo positivo. Se a carga envolta pela superfície gaussiana é negativa, o fluxo é um fluxo negativo. Então vamos analisar, para começar, uma única carga pontual dentro de uma superfície gaussiana, só para a gente entender um pouquinho. Então está aqui a minha superfície gaussiana, e dentro dela aqui eu tenho uma carga, que é uma carga, por exemplo, positiva. Bom, se a carga é positiva, daqui a gente tira que o fluxo é um fluxo positivo. Logo, as linhas de campo, que são para fora, né, no caso de uma carga positiva, cruzam essa superfície gaussiana de dentro para fora. Então, se as linhas de campo são de dentro para fora, nós temos o fluxo positivo. Agora, se nós tivermos uma outra superfície gaussiana, colocarmos agora uma carga negativa, as linhas de campo são todas para dentro, logo, o fluxo negativo implica linhas para dentro. Então, enfatizando, aqui nós temos um fluxo positivo e aqui nós temos um fluxo negativo. Isso porque a carga interna à superfície gaussiana já determina qual é o fluxo e qual é o sinal do fluxo dado uma superfície gaussiana. Vale enfatizar que a lei de Gauss não nos diz absolutamente nada sobre a posição das cargas interna a essa superfície gaussiana. De fato, o que a gente tem somente é a quantidade de carga líquida interna a essa superfície. Se você tivesse 2, 3, 4, 5 cargas dentro dessa superfície, basicamente o que você faz é somar essas cargas todas, calcular a carga líquida, e essa carga líquida, então, é que é proporcional ao fluxo. O fluxo vai ser essa carga líquida dividido por ε0 se a gente estiver, né, com essa superfície no vácuo. Vale enfatizar também aqui que, apesar dessa carga aqui ser a carga interna à superfície gaussiana, esse campo aqui pode ser considerado o campo tanto vindo de dentro quanto o campo vindo de fora. Então, mesmo que esse campo seja produzido externamente, você deve levar ele em conta no cálculo do fluxo. No entanto, e isso é importante enfatizar, se você tiver uma superfície gaussiana e tiver um campo externo cruzando essa superfície gaussiana, esse campo produz um fluxo líquido nessa superfície gaussiana que é igual a zero. Por quê? Porque o fluxo de linhas de campo total é igual a zero. Para cada linha que entra, eu tenho uma linha que sai. Para cada linha que adentra, eu tenho uma linha que sai. Então, esses campos externos não contribuem para um fluxo líquido sobre a superfície gaussiana. Bom, para a gente entender ainda um pouco melhor, vamos dar uma olhada num exemplo onde nós temos uma superfície gaussiana com duas cargas internas a essa. Então tá aí, eu tenho uma superfície gaussiana e interna a essa superfície gaussiana, que é essa superfície maior aqui, ó, essa superfície aqui, eu tenho duas cargas, uma positiva e outra negativa. Bom, além dessa superfície externa gaussiana, eu posso também definir outras superfícies. Então eu tenho essa superfície aqui, por exemplo, definida como sendo S1. Eu tenho essa superfície aqui, que é definida como S3. Tenho essa aqui como sendo S2. E a minha maior zona aqui, que envolve as duas cargas, que é o que eu chamo de S4. Então, vamos dar uma olhada no fluxo do campo elétrico para cada uma dessas superfícies. Então, note, o fluxo ele é igual, só para enfatizar, a integral de E escalar dA, que por sua vez, dado a lei de Gauss, é a carga envolta dividido por ε0, visto que a gente está considerando o vácuo. Então, para a superfície S1, eu tenho então uma carga positiva envolta por ela. Está aqui ó, a minha superfície S1. Interna a ela eu tenho uma carga positiva, logo o meu fluxo é um fluxo positivo. Na superfície S2, por sua vez, que é essa superfície aqui, eu tenho agora uma carga negativa envolta,
Logo, se a carga é negativa e o fluxo é igual a carga dividido por ε0 é uma grandeza positiva, a carga é negativa, o fluxo é negativo, então, na superfície S2, o fluxo é menor que zero. Na superfície S3, por sua vez, nós temos interno a essa superfície aqui nenhuma carga. Logo, se a carga é igual a zero, o fluxo é igual a zero. O fluxo, então, aqui na superfície F3 é igual a zero. E, finalmente, na superfície S4, a carga envolta por essa superfície S4, é Q1, né, mais o Q2, onde o meu Q1 é essa carga aqui, por exemplo, e o meu Q2 é essa carga aqui. A carga líquida, se a gente está supondo aí que as cargas têm o mesmo módulo, né, a carga líquida, então, é igual a zero. Ou seja, a carga envolvida pela superfície gaussiana, dada aqui pelo S4, é uma carga líquida igual a zero, o que implica, então, que o fluxo também é igual a zero. Note que, independente da posição dessas cargas positivas ou negativas aqui, se elas estivessem aqui, 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 não importa onde elas estivessem dentro dessa superfície, o fluxo seria igual a zero. A quantidade de linhas que saem da superfície é igual à quantidade de linhas que adentram a superfície, visto que a carga líquida interna dessa superfície é igual a zero, o que implica, então, que o fluxo é igual a zero. Vale enfatizar também que se eu tivesse cargas externas, por exemplo, eu poderia chegar aqui e colocar uma carga gigantesca aqui, por exemplo, negativa. Então eu teria linhas de campo aqui cruzando todo o espaço aqui, mas independente disso, o fluxo pelas superfícies gaussianas que nós definimos, ela ainda continuaria sendo o mesmo. As cargas externas, elas não contribuem para o fluxo interno à superfície. Toda a linha de campo que adentra aqui, por exemplo, ó, ela sai aqui do outro lado, adentra aqui e sai. Então as cargas externas não contribuem para o fluxo através da superfície gaussiana. Um outro exemplo que a gente pode também mostrar, para ilustrar um pouco mais, é o exemplo 23.3, onde ele mostra então aí algumas cargas, a carga Q1, a carga Q2, a carga Q3, a Q4 e a Q5. E ele pergunta, então, também tem uma moeda, essa moeda ela está descarregada, ela é neutra, e ele pergunta qual é o fluxo através dessa superfície S. Então, o fluxo através da superfície S, pelo teorema de Gauss, ele é igual à carga interna dividido por ε0, onde nós estamos aí considerando o vácuo. Então, naturalmente, daqui, eu tiro que o fluxo ele é igual ao quê? Q1 mais Q2 mais Q3. A moeda é neutra, não tem como somar a carga dela. Tudo isso dividido por ε0. O Q4 não contribui para o fluxo através da superfície, assim como o Q5 também não contribui. O fluxo através da superfície ele é igual à somatória das cargas internas dessa superfície dividido por ε0. Só para concluir, vamos fazer o teste 2. Então o teste 2 é o seguinte. A figura mostra 3 situações nas quais um cubo gaussiano está imerso em um campo elétrico. Então a minha superfície gaussiana aí é dada por esses cubos. As setas e valores indicam a direção das linhas de campo e o módulo do fluxo que atravessa as 6 faces de cada cubo. E esse fluxo está dado em Newton metro quadrado por coulomb. Então você tem os fluxos através de cada superfície. Ele dá então aí quanto é o fluxo através da superfície superior, através da frontal e assim por diante, de forma que se você somar todos esses fluxos, você acaba tendo o fluxo total através dessa superfície gaussiana aí, que é definida por esse cubo. Aí ele diz que as setas mais claras ali atrás estão associadas às faces ocultas, ou seja, essa aqui e essa aqui. E ele pergunta em que situação o cubo envolve uma carga total positiva, uma carga total negativa e uma carga total nula. Então, basicamente, você faz uso da lei de Gauss, onde o fluxo é igual à carga envolta dividido por ε0. Se a carga envolta é maior que zero, isso aqui implica que o fluxo é maior que zero. Se a carga envolta for uma quantidade de carga menor que zero, isso aqui implica que o fluxo é menor que zero. E, naturalmente, se a carga envolta for igual a zero, então o fluxo total é igual a zero. Como ele me dá os fluxos, então eu sei automaticamente
qual é o sinal da carga. Se atente que, dado uma superfície gaussiana, se a carga é uma carga positiva, as linhas de campo são para fora, ou seja, linhas de campo para fora originam fluxo positivo. Naturalmente, linhas de campo para dentro significam fluxos negativos, porque a carga daí é negativa, porque as linhas de campo são todas para dentro. Então, olhando os sinais, vamos analisar a minha figura 1 aqui para começar. Então, eu tenho aqui ó, mais 7, porque a linha é para fora, mais 2, porque a linha é para fora, ou seja, esse mais 2 é um fluxo positivo. Aqui a linha para dentro é menos 4, a linha para dentro é menos 7, a linha para fora é mais 5 e a linha para dentro é menos 3. Ou seja, 9, 14 positivo, 11, 14 negativo. A soma total desse fluxo, então, ele é igual a 0. Ou seja, esse fluxo aqui é um fluxo igual a 0. No 2, linha para dentro negativo, linha para dentro negativo, para fora positivo, para dentro negativo, para fora positivo, para fora positivo. Ou seja, positivo nós temos 15, 18, negativo nós temos 13, logo o fluxo total é um fluxo positivo para fora, então o fluxo é maior que 0, o que implica que a carga em volta aqui é maior que 0. E aqui significa que a carga em volta é igual a 0, porque o fluxo é igual a 0. Finalmente, no 3, carga adentrando negativo, negativo, o mais 2 aqui, menos 6, mais 8 e mais 5. Ou seja, 12, 18 negativo, 13, 15 positivo, ou seja, o fluxo total é um fluxo menor que 0, o que implica que a carga em volta é menor que 0. Espero que esses conceitos de fluxo e principalmente a ideia de lei de Gauss tenha ficado clara. Como a gente vai ver, essa vai ser uma ferramenta extremamente útil para o cálculo do campo elétrico, dado algumas simetrias especiais. Então, toda vez que a gente partir da lei de Coulomb para calcular o campo elétrico, a gente pode fazer uso da lei de Gauss para poder, então, calcular esse campo aqui de uma forma mais simples. É isso que a gente vai fazer no decorrer desses próximos capítulos. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, dúvida, sugestão, fica à vontade aí para escrever. Um abraço e até a próxima.